Fala pessoal, tudo bem? Nesse vídeo de hoje então, a gente vai estar dando continuidade. A gente vai estar fazendo um projeto aqui no AutoLaser e eu vou estar mostrando também como que a gente fez na corte a laser para poder mandar, certo? Então nesse vídeo eu vou estar tentando utilizar tanto de um projeto pronto para a gente conseguir baixar algo pronto e fazer também uma conversão de imagem e utilizar no mesmo projeto. E utilizar um pouco das ferramentas mais vistas nos vídeos anteriores, certo? Então inicialmente eu vou estar usando o site aqui ó, do Vector Maker. Mas no caso você pode estar usando outros como a MED ou o FreePic, né, para poder pegar algum SVG. E eu vou estar fazendo um chaveiro, por exemplo. Então aqui eu vou procurar por chaveiro, certo? E vou pegar algum modelo. Por exemplo, vamos ver se tem aqui chaveiro molde. Não, não tem. Então, modelo. Não, vamos procurar só por chaveiro então. E vou procurar alguma coisa, algum formato. Ó, esse aqui daria para mim colocar uma imagem dentro também, tá vendo? Ele tem um modelo. Mas vamos dar mais uma olhada. Às vezes a gente acha alguma coisa melhor. Ó, esses aqui dá pra gente pegar o projeto do molde e somente trocar a imagem do centro, certo? Então aqui eu vou fazer o login, vou fazer o download do arquivo, esperar os 10 segundinhos. Fiz o download, lembrando que tá vendo, ele vem zip, porque ele vem zipado, e para mim poder utilizar eu tenho que extrair o arquivo. Vai estar aqui. Olha só, o arquivo que eu baixei foi em formato CDR. E aí, se eu for tentar abrir ele, vamos lá, vou vir aqui, os downloads, certo? Ele está aqui, mas eu não consigo identificar aquele arquivo, porque ele não faz a leitura de CDR. Então eu vou converter, eu posso usar tanto o convertible, né? Ou CDR, deixa eu DXF, e venho aqui. Vou selecionar o arquivo, vou em downloads, passa do arquivo, opa, peraí, não, esse aqui eu peguei foi o zip, CDR, vou pegar ele aqui, ó, tá dentro dessa pasta aqui, arquivo CDR, vou colocar e ele vai gerar para DXF, certo? Coloquei para fazer a conversão, vai fazer o download, certo? E aqui agora, se eu voltar uma pasta, já vai estar aqui o projeto. Ok, certo? Lembra que eu falo que sempre tem algum tipo de projeto que a conversão pode dar errado? Por mais que esteja em CDR, que é um formato também meio que vetorial, a conversão, olha só, ele saiu uma parte, né? Mas as imagens até que não importa para mim. Eu vou selecionar, tá vendo que tem que colocar dentro do quadrado. Vou voltar. Ou eu posso simplesmente selecionar esse aqui, vou dar um Shift e seleciono esse aqui também. Arrasto para cá, porque eu quero só um molde. Coloco tudo aqui dentro. E pronto, agora eu já tenho um molde, né? Aqui ele está me informando que ele tem 4,5 cm, né, de largura e 4,9 cm de comprimento. Tá um tamanho legal para mim. Agora eu vou achar uma imagem, né, para poder colocar aqui dentro. Então o que que eu vou fazer? Vou procurar no FreePic mesmo alguma coisa. Vetores. Aqui eu já vou colocar licença gratuita para me achar algo grátis e vou procurar algo, né? Vou pegar, por exemplo, vamos dar mais uma olhada. Vamos pegar esse aqui. Vamos ver o formato. Que ele vem na pasta zipada. Vou extrair também. E EPS. Tá vendo? Formato EPS também não vai. Então o que que eu vou fazer? Vou lá no Convert. Acesso aqui. Vou selecionar o arquivo. Aí downloads, Qtfox, EPS. E vou colocar para
DXF. Tá vendo que são duas ferramentas diferentes? Então eu poderia utilizar aqui, mas vou usar o Convert também para dar um outro exemplo. Ele vai fazer a conversão. Eu estou mostrando esses dois formatos porque o Convertio ele tem um limite de conversão diária, né? Então, se caso você atingir o limite de conversão, você pode vir aqui nesse site, que é o Cloud Convert, seleciona o formato, também da mesma forma, para qual formato que você quer e converte, né? Então, a gente tem essas duas ferramentas aqui para poder fazer a conversão. Esperar ele dar o concluído. Ainda está a converter. Vou baixar. Esse aqui ó, já vem direto. Vou vir aqui em abrir, ou o atalho eu posso usar Ctrl O para poder abrir. Vou clicar, já está aqui, certo? Ele abriu um novo trabalho. Lembrando que ó, no minimizar menor, está aqui o projeto, né? Ou posso usar Ctrl W para ir pulando de pasta. Esse aqui é o primeiro projeto. Como eu abri um projeto, ele tinha minimizado esse. Então vou fechar, Ctrl Tab, eu consigo alterar entre eles. Vou selecionar, como eu quero tudo, eu posso usar Ctrl A também para selecionar tudo. Ctrl X, vou recortar, vou fechar aqui e Ctrl V para colar. O projeto ficou bem maior, né, do que o círculo. Então eu sei que, por exemplo, ele tem 4,5 centímetros de largura e 4,9 centímetros de altura. Vou selecionar a peça e vou falar se é 4,9 centímetros de comprimento, eu quero em 4 centímetros, né? 40 milímetros. Vou trancar o cadeado para manter a proporção e Enter. Está aqui, né? Se eu dar um zoom no projeto, tá aqui, mas eu quero em tudo. Então ele vem para aqui no canto. Vou selecionar, vou arrastar para cá. Agora eu volto aqui. Está aqui. Agora eu vou alinhar o centro. Vou pegar o projeto, primeira coisa, deixa eu ver se o círculo está agrupado. Como não está agrupado, eu vou pegar, agrupar essa peça para esse círculo não sair. Então, se eu clicar agora nele, ele está a peça inteira. Da mesma forma que eu vou agrupar e vou Ctrl A, selecionar os dois. Como eu não tenho mais nada que eu precise alterar, então vou centralizar aqui e centralizar aqui. O projeto ainda ficou maior, tá vendo? Ficou bem maior, ainda não cabe aqui dentro. Então eu vou alterar o tamanho mais um pouco. De 4 centímetros eu vou pôr ele para 35 milímetros, 3,5 centímetros. Vou dar um Enter. Novamente, centralizar ele. Ele está centralizado, o meio do projeto, né? Só que parece que ele não está, o certo seria meio que aqui, né? Mas é porque o projeto, na dimensão dele em si, se a gente for ver, olha só, o meio realmente é aqui, né? Mais ou menos aqui. Então a aparência parece que não está centralizada, mas ele tá. Se eu pegar de novo, ó, centralizar aqui, essa é a centralização. Mas visualmente não ficou bom para mim, né? Então eu posso fazer a movimentação aqui da forma que eu achar que fica melhor. Aqui, mais ou menos. Um pouquinho mais para cá. Certo. Agora eu vou trabalhar as configurações, né? Então, eu quero que aqui vai cortar, aqui vai perfurar, né? Então, vai fazer corte aqui normal. Vou desagrupar porque eu preciso selecionar parte por parte. Então, vou desagrupar. Essa parte aqui do óculos, esse Shift, vou selecionar mais esses. Aqui, ficou em vermelho porque está selecionado. E vou colocar em verde, que eu quero gravação, né? Quero preenchido. Essa partezinha aqui também eu vou querer ela preenchida. Essas aqui também, então vou... Ou então, mais fácil, eu posso pegar, selecionar tudo, vou pôr tudo que eu quero dentro do retângulo. Vou tirar esse e vou pôr verde. Tudo ficou verde, só que aí eu pego esse daqui de fora que eu quero em azul, certo? E vamos dar um pré-visualizar, né? Eu vou vir aqui no computadorzinho
Ó, tenho que configurar as cores. Aqui, gravação, certo? Aqui, o corte a uma velocidade mais rápida, laser 1 com 40, 45. E o corte que é perfuração, eu vou passar com 12 de velocidade, 60, 65. Certo? Agora, na pré-visualização, eu já consigo ver o que é gravação. Só que eu quero fazer o contrário. Então, eu vou fazer o seguinte. Aqui, onde é azul, vai ser verde. Vou clicar aqui para selecionar tudo que está em verde. Vou pôr azul. E agora eu coloco só a borda externa como verde. E aí, na pré-visualização, ainda não foi. Por quê? Quando a gente faz alguma peça em verde, ele vai preencher tudo que está dentro, certo? Então vamos supor que eu quero fazer que, olha só, essa peça aqui fica preenchida e essa não, né? Se eu colocar dessa forma que tá, né? Ele não vai identificar o outro círculo. Ele vai recortar, né? Mas ele não vai identificar, no caso, se fosse, por exemplo, só a marcação. Por quê? Ele tem que ter um limitador até onde que ele vai preencher. E esse limitador é o próprio verde. Ou seja, o verde ele vai contradizer a cor que está no externo. Né? Aqui é o externo desse círculo e essa parte aqui é o externo desse aqui. Então, para aqui, vamos supor, a placa ela não é, ela é a cor normal, né? Sem a parte de queimado. Esse que ele vai fazer? Ele vai contradizer a cor que está do lado de fora. Está queimado? Então eu vou queimar aqui nessa parte. E esse aqui, como ele está verde, ele vai identificar que essa parte aqui está também queimada e vai contradizer para dentro ele. Então, já que aqui está preenchido, aqui eu não vou preencher, certo? É por isso que aqui, quando eu coloquei, olha só, aqui ficou totalmente preenchido. Porque ele vai identificar tudo isso aqui, não vai ver o limite do azul. Então, para que ele fique ao contrário, eu teria que pegar e colocar verde também. Então, olha só, quando eu vim aqui no pré-visualizar, agora sim, porque ele entendeu o limite. E aí, ele falou que, opa, essa parte aqui vai contradizer o que está aqui. E se essa parte aqui está marcada como preenchida, então essa parte aqui eu não vou preencher, né? Então, essa é a minha pecinha. O que que acontece? Terminei, fiz o projeto. Vamos supor que eu queria fazer, por exemplo, várias peças. Eu vou fazer várias cópias desse chaveiro. Então, a primeira coisa que eu vou fazer é remover a linha sobreposta, que ela está bem aqui, ó. No caso de vocês, pode estar configurada assim, ó, nessa organização assim. E a gente consegue modelar aqui para pôr as ferramentas onde quiser. Então, aqui, ó, remover linhas sobrepostas. Eu vou dar um OK. Não tinha nenhuma, só para confirmar, né? Vou pegar, selecionar e vou agrupar agora para transformar em uma única peça. Feito isso, selecionei, espectro, vou clicar em preencher e vou falar qual que é o tamanho que eu quero. A placa que eu trabalho, ela é de 400 por 300 e gostaria que tivesse 1 milímetro, 1 milímetro entre cada peça, né? Dou um Enter e coloco espectro real. Então, olha só, ele conseguiria colocar todas essas peças dentro, certo? É 400 por 300. Por que não deu 400? Porque ele vai fazer a quantidade máxima de peças dentro daquele espaço que eu determinei, né? Se ele colocasse mais uma fileira, às vezes no caso ele teria passado esse tamanho. Mas como eu vou fazer uma só, olha só, vou voltar, estou usando o Ctrl Z para voltar. Pronto, tá aqui minha peça. Volto aqui para trabalho, clico ou del ESC e tá aqui. E agora, para poder mandar para a máquina, olha só. Vamos diminuir aqui um pouquinho. Aqui eu não estou conectado atualmente na minha máquina, né? Então aqui tá aqui, ó, USB falha se conectar. Lembrando que eu tenho que conferir dispositivo aqui, ó.
Quando eu clico em dispositivo, ele vai formar qual que é o formato, se eu vou conectar por USB ou network. No caso, eu vou mandar para a máquina pelo USB. E assim que eu conectar na máquina, essa parte em vermelho vai estar verde, né? Falando que a máquina está conectada. Então eu viria aqui em baixar, novamente em baixar e clicaria OK. No caso meu deu erro porque ele não está conectado, mas um de vocês ele vai bipar e vai informar. Então agora eu vou passar o vídeo diretamente para a máquina para vocês poderem acompanhar. Pessoal, beleza? Para o projeto que a gente vai fazer, a gente não vai usar uma placa inteira. A gente tem que usar os detalhes, que fica melhor, né? Também. Vamos ver aqui. Pessoal, o projeto já está aqui baixado na máquina, que a gente já enviou via USB. Pessoal, agora eu vou fazer o posicionamento da placa. Primeiro abrir aqui, né? E colocar a placa do lado direito, porque geralmente a gente corta mais do lado direito. A gente vai mexer aqui para deixar o laser bem na ponta e depois a gente vai marcar a origem, que depois a gente marca o frame. Vou colocar aqui, né? Tá? Vou colocar o frame. E agora, pessoal, é só mandar o start para começar o projeto. E aí, pessoal, a gente finalizou a peça aqui, ó. Ficou boa e é isso aí. É assim que a gente faz um corte da máquina de corte a laser.